O que Toto Wolff acabou de dizer sobre Lewis Hamilton deixou sem palavras os familiares da Ferrari e toda a imprensa da Fórmula 1. Não porque tenha sido um ataque contra Maranello, nem porque tenha desencadeado uma tempestade política no paddock, mas porque foi completamente inesperado e chegou num momento em que o sonho de Hamilton com a Ferrari está sob mais pressão do que nunca. Em uma entrevista sincera à imprensa italiana, Wolff, o homem que passou mais de uma década construindo um império da F1 ao lado de Hamilton na Mercedes, declarou abertamente que o heptacampeão mundial continua sendo muito importante para a Mercedes, mesmo agora que veste o vermelho da Ferrari e passa por um dos inícios de temporada mais difíceis de sua carreira. Essas palavras têm peso. Estamos falando da Fórmula 1, um mundo em que equipes rivais raramente demonstram afeto público pelos pilotos da concorrência, especialmente quando estão lutando diretamente na pista. E, no entanto, Wolff não apenas demonstrou afeto, ele reafirmou sua crença na grandeza de Hamilton, elogiando sua honestidade, autocrítica e recusa em culpar a equipe por suas dificuldades. É uma declaração que não só chama a atenção em Maranello, mas também lança um aviso sutil ao resto do grid. Subestimar Hamilton é fazê-lo por sua própria conta e risco. E com a Ferrari ainda em busca de sua primeira vitória na temporada, o momento das palavras de Wolff não poderia ser mais fascinante. Será que isso pode ser a faísca que reacenderá o fogo de Hamilton? Ou é apenas um lembrete para o mundo da F1 de que lendas não desaparecem silenciosamente? Vamos analisar tudo. As frases, o contexto, o significado por trás de cada palavra e o que isso revela sobre o futuro de Hamilton na Ferrari. O que torna a declaração de Wolff tão poderosa não é apenas o que ele disse, mas quando e como decidiu dizê-lo. Não foi em uma confortável reunião interna da Mercedes, nem durante uma reflexão nostálgica sobre os dias de glória. Foi em uma conversa direta com a imprensa italiana, o mesmo grupo de mídia que semana após semana examina cada movimento de Hamilton vestido de vermelho. Em vez de dar respostas vagas ou evitar o assunto, Wolff olhou de frente e essencialmente disse: Lewis Hamilton continua sendo um dos pilotos mais importantes da minha vida e da história da minha equipe. Para uma Ferrari ouvir isso de seu maior rival deve ter sido como um trovão inesperado. Lá estava Toto Wolff, o arquiteto do domínio da Mercedes, dizendo abertamente aos jornalistas italianos, muitos dos quais questionam se a chegada de Hamilton a Maranello foi um erro, que eles estão errados em subestimá-lo. E ele não diz isso com pura retórica vazia, mas explicando exatamente por que as dificuldades atuais de Hamilton não contam toda a história. As palavras de Wolff cortam o ruído porque desafiam a narrativa fácil. Seria fácil para a imprensa apontar a tabela de classificação, destacar que Leclerc está 42 pontos à frente, que Hamilton não subiu ao pódio em uma corrida principal, que chegou a se considerar inútil, e concluir que seus melhores dias ficaram para trás. Wolff diz o contrário, que essa autocrítica é precisamente a razão pela qual Hamilton vai se recuperar. A Ferrari não o contratou apenas pelo seu nome, sua base de fãs ou sua experiência. Ele foi contratado por sua capacidade inabalável de se aprofundar e lutar quando as coisas não vão bem. Wolff conhece essa qualidade melhor do que ninguém. Ele a viu em disputas por títulos, em decisões na última volta e em temporadas inteiras com as probabilidades contra. Ele sabe distinguir entre um piloto que dá desculpas e um que recebe o golpe e volta à carga. Entre as linhas, Wolff está dizendo que a Ferrari tem em suas mãos um dos ativos mais raros do esporte. Um campeão comprovado que sabe se reconstruir do zero. Mas também avisa indiretamente que se a Ferrari não lhe der as ferramentas, a paciência e o ambiente para se adaptar, corre o risco de desperdiçar aquilo pelo que pagou. A imprensa italiana entende isso, e é por isso que suas palavras causaram tanto impacto. Não é apenas um elogio, é um desafio. Isso nos leva a questionar se a Ferrari está fazendo o suficiente para liberar o potencial de Hamilton. A filosofia de design do SF25 continua tão alinhada com o estilo de Leclerc que não dá a Hamilton a plataforma de que ele precisa?
Os problemas de gerenciamento de pneus, instabilidade traseira e subviragem em curvas médias estão sendo resolvidos com rapidez suficiente para evitar que a temporada escape. Para a imprensa de F1 na Itália, que vive de drama e tensão, isso é irresistível. Wolff, o homem que teria todos os motivos para se divertir em silêncio com os problemas da Ferrari, está defendendo seu piloto mais mediático. É quase como se ele o estivesse protegendo da tempestade, enquanto desafia a Ferrari a estar à altura. E a outra camada que torna tudo ainda mais fascinante: a emocional. Wolff e Hamilton não são apenas ex-companheiros, são parceiros forjados em batalhas, que viveram juntos uma das eras mais dominantes da história da Primeira. 6 títulos mundiais, 82 vitórias e um vínculo construído tanto em triunfos quanto em polêmicas. Isso não desaparece por causa de uma assinatura em um contrato com a Ferrari. Quando Wolff diz que Hamilton sempre fará parte da família Mercedes, não é apenas um aceno sentimental. É uma declaração de que, para ele, o legado de Hamilton é intocável. É claro que isso também tem repercussões na Mercedes, especialmente para Kimi Antonelli, o jovem prodígio que agora ocupa o lugar de Hamilton. Ouvir seu chefe dizer que o homem que você substituiu ainda é muito importante pode ser intimidante, mas o Wolff coloca isso de outra forma. Ele está dizendo para ele aprender com Hamilton, estudar como ele enfrenta os piores momentos sem perder a luta. Então, por que isso deixou a Ferrari e a imprensa italiana sem palavras? Porque as palavras de Wolff atingem em cheio o cerne da narrativa que eles construíram durante meses. Até agora, era fácil pintar Hamilton como uma superestrela que fez uma jogada romântica, mas condenada ao fracasso na reta final de sua carreira. Um heptacampeão que talvez já tivesse escrito seus melhores capítulos e agora luta para se adaptar a um novo carro, uma nova cultura e o peso sufocante das expectativas da Ferrari. Mas Wolff acaba de colocar tudo isso em dúvida. Em vez de vê-lo como um ícone em declínio, ele o apresenta como algo muito mais perigoso. Um caçador disfarçado. Um piloto que, sim, está passando por um período turbulento, mas que também está coletando informações, aprendendo, se ajustando e esperando os momentos certos para contra-atacar. Para Wolff, isso não é decadência, é incubação. É a fase desconfortável, mas necessária, em que um campeão se recalibra, onde o fogo continua lá, ardendo mais do que nunca, mas as peças do quebra-cabeça ainda estão se encaixando. E isso preocupa a Ferrari e a imprensa italiana, porque se Wolff estiver certo, o que eles veem agora não é o fim da história de Hamilton, mas o prólogo de algo muito maior. Imaginem o impacto se Hamilton revertesse seu desempenho em Monza, diante da torcida tifose, com uma atuação que silenciasse meses de dúvidas. Ou em Suzuka, uma pista onde a habilidade do piloto pode pesar mais do que a pura velocidade, conquistando uma vitória que obrigasse seus críticos a se retratarem. E depois, à sombra de 2026, o grande reinício, com novos regulamentos, novos motores e oportunidades para abalar a ordem estabelecida. É aí que as palavras de Wolff soam quase proféticas. Ele sabe que, se a Ferrari construir um carro adaptado ao estilo de Hamilton e resolver os problemas que o têm prejudicado este ano, a combinação da sua experiência, adaptabilidade e pura vontade de vencer pode ser letal. Ele já viu essa fórmula antes, porque ajudou a construí-la na Mercedes e sabe o que acontece quando todos os elementos se encaixam. É por isso que sua declaração soa menos como um elogio amigável e mais como um aviso sutil. Não tirem os olhos dele, não pensem por um segundo que ele está acabado, porque no momento em que fizerem isso, ele estará lá, pronto para arrebatar tudo. Na F1, não há nada, absolutamente nada, mais perigoso do que um campeão com algo a provar, um ponto a defender e a máquina para o apoiar. Para a Ferrari, o desafio é claro. Ou estão à altura da ambição de Hamilton, dando-lhe o carro e a confiança para desencadear essa recuperação, ou correm o risco de ver um dos melhores da história cair lutando numa batalha que nunca deveria ter perdido. Para a imprensa italiana, é um lembrete de que a narrativa pode mudar em um piscar de olhos. E para o resto do grid, é um aviso. O homem de vermelho que hoje parece vulnerável pode ser amanhã a maior ameaça na pista.